Glória a Deus. Eu gosto muito do nome dessa igreja, Maná. Maná é pão, né? É alimento. E eu tenho certeza que Deus separou um bom alimento para nós nessa noite, porque Ele continua sendo pão da vida, como diz lá em João capítulo 6:35. Ele continua sendo aquele alimento que nos sustenta. E eu venho observando desde ontem que eu tenho jovens aqui com fome dessa palavra, desse pão. E Deus separou para você, jovem, você, a juventude da igreja, para você também, papai e mamãe, uma porção especial desse maná nesta noite. Lutero, certa vez ele disse assim, o reformador Martim Lutero, ele disse assim: poxa, eu pensei que o velho homem tinha morrido afogado no tanque do batismo. Bem no fim descobri que ele sabe nadar. Eu tenho que matar ele todos os dias. Eu tenho que afogar o velho homem todos os dias. Todos os dias a palavra tem que pregar para mim, e eu preciso ser renovado por essa palavra, para que o velho homem não volte. Eu preciso me alimentar desse pão, desse maná, para que as coisas desse mundo não me alimente, porque as coisas desse mundo nos alimentam por um momento, mas o maná que desceu do céu, que é Cristo Jesus, nos sacia a nossa fome permanentemente, se estamos na palavra. E Deus colocou no meu coração de estar ministrando para vocês nesse tema, jovens, semelhantes a Cristo. Se existe algo que nós temos que buscar, jovem, é ficarmos parecidos com Jesus. Eu entreguei a minha vida há alguns anos atrás, mais ou menos 23, 22 anos atrás. E desde aquele momento Deus vem fazendo algo na minha vida, vem me transformando, vem fazendo nova todas as coisas. É um processo, é o processo de santificação. E na sua vida, jovem, não é diferente. Às vezes achamos que já encontramos o caminho e que já podemos ir para outros caminhos, que não vamos nos desviar desse caminho, mas a palavra de Deus diz que nós temos que permanecer sempre nesse caminho. Jesus, João 14:6 disse lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa é uma verdade que não pode escapar dos nossos dedos, da nossa mente, do nosso olhar, da nossa vida. Esse versículo de Efésios capítulo 5, ele começa dizendo assim: sede imitadores. Nós somos imitadores por natureza. Você, jovem, já não começou a fazer alguma coisa que seus pais fazem? Esses tempos eu estava indo levar a Ana Laura para a escola, e eu comecei a coçar aqui meu cabelo, né? Pentear o meu cabelo, lindo cabelo que eu tenho. Assim, estava dirigindo e daí eu fiz assim, tenho às vezes essa mania. Aí eu olhei o retrovisor, a Ana Laura também estava fazendo assim, sem ela perceber. Você já percebeu que quando você entra no elevador, às vezes alguém boceja, e você boceja também, sem querer? Nós somos imitadores, nós vamos imitando uns aos outros, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos imitar a Deus. Jesus, ele se fez carne, há 2000 anos atrás, Deus se fez carne, através de Cristo, e Ele viveu 33 anos encarnado, um Deus encarnado aqui na terra, apenas para nos deixar o exemplo. Claro, nos deu a salvação através daquela cruz, mas Ele veio, Ele teve fome, Ele chorou, Ele teve compaixão, Ele passou por tentações, mas em nada Ele pecou, mas tudo Ele deixou exemplo, e nós devemos imitá-lo. E uma das primeiras características daqueles que desejam ser semelhantes a Cristo, ou melhor dizendo, a primeira atitude que nós devemos ter, jovem, para ficarmos mais parecido com Jesus,
é reconhecer que somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Devemos nos humilhar e nos arrepender. Não é porque às vezes entregamos a nossa vida a Cristo que não vamos estar mais cometendo alguma falha. Não, às vezes falhamos, mas existe um Deus que sempre está pronto a nos perdoar. Mas eu preciso, em primeiro lugar, para ficar parecido com Ele, ter essa característica, estar sempre disposto a se humilhar, a dizer: eu errei. Dizer para os nossos pais: pai, eu errei, eu preciso do seu perdão. Essa é uma característica do cristão, se humilhar. Nós herdamos uma natureza má, lá de Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso, tudo maravilhoso, mas o pecado entrou na vida deles, eles foram expulsos do paraíso. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No Gênesis, no jardim, tudo era maravilhoso, mas quando o homem errou, fez com que toda a sua descendência nascesse com o vírus do pecado. Davi reconheceu isso quando ele disse lá no Salmo 51:5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O próprio Davi, aquele que era um homem segundo o coração de Deus, reconheceu que ele era pecador. Essa palavra que eu estou falando aqui para você jovem, é uma palavra sólida, é uma palavra que vai alimentar o coração de vocês. Paulo entendeu muito bem o que era pecado. Ele falou lá em 1 Timóteo 1,15: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha só, Paulo, ele entendeu que ele era um pecador e carecia da graça de Deus. E ele reconheceu que dos pecadores ele era o pior. E ele também falou em Romanos 7:18-20: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Existe algo errado que às vezes está dentro do nosso coração, que nos quer travar, que nos quer pegar caminhos mais fáceis, ir para os fake news, que só nos contaminam. Você que está aí ligado na rede social, você sabe do que eu estou falando. Você está passando os seus dedos ali no celular, quantas coisas erradas não aparecem ali. E o nosso coração pecaminoso às vezes quer dar uma olhada. Eu sempre digo que o primeiro impulso que nós temos é pecaminoso. Mas daí o Espírito Santo vem, a graça dele vem e diz assim: ó, isso não é bom para você, e você sai, você nega aquilo. Mas para isso nós vamos ver para frente, nós temos que fazer algo para que esse coração rejeite as propostas deste mundo, que para vocês jovens, hoje, é algo que vem violentamente sobre a vida de vocês. Mas vocês têm um advogado que defende vocês, que nos defende, que é o escudo, que é o refrigério, que faz com que vocês neguem as coisas desse mundo. 1 João 1:8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos negamos. Nós nos fazemos mentirosos se dissermos que não temos pecado. Por que eu tenho insistido com isso? Porque existe
doutrinas, sofismas deste mundo, que estão ensinando vocês jovens que tudo é relativo, depende da situação. Ah, fulano viu coisas erradas, mas é que ele teve motivo para fazer isso. Ah, o outro roubou porque ele teve motivos para isso. Ah, o outro desobedeceu porque teve motivos para isso. E aí nós nos justificamos, e esse relativismo, o qual nós estamos vivendo, e vocês estão vivendo, jovens, vai se infiltrando nas nossas vidas. E nós temos que entender que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Diz lá em Jeremias 17:9. Mas Deus, na sua eterna misericórdia e graça, Ele resolveu naquela cruz do Calvário o problema do pecado. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Antes de você entender o plano da salvação, antes de você entender quem era Deus, Ele já te amou. 1 João 4,19 disse: se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Quando nós andávamos desgarrados como ovelhas, como diz Isaías 53, Ele estava ali nos olhando, o bom pastor estava cuidando, e desejoso em nos recolher e trazer para o seu aprisco. Quando nós ainda estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, Ele nos conheceu, Ele nos conhece. Ele só pediu para fazermos uma pequenina coisa: se arrepender e confessar. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda a injustiça. Sabe, jovem, o arrependimento não é uma coisa velha, retrógrada. O arrependimento traz vida. Quando nós confessamos que erramos, reconhecemos que estamos falhos, quando nós confessamos que, olha, eu não fui bem naquela prova porque eu não estudei, aí vem uma liberdade de espírito, porque Deus se alegra de um coração verdadeiro, de um coração que expressa a verdade e não se esconde atrás de uma mentira. Então Ele vem sobre nós com graça, Ele vem nos buscar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Jesus ainda continua soando para mim e para você: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus continua ecoando isso para mim e para você. Passamos a ser guiados pelo Espírito Santo quando nos arrependemos, pois todos quantos são guiados pelo Espírito Santo são feitos filhos de Deus. Romanos 8,14. Então, quando nós queremos nos tornar mais parecido com esse amado chamado Cristo Jesus, eu preciso, jovem, eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, e que eu não tenho a verdade, mas eu estou com a verdade, que é Cristo Jesus. A segunda atitude para nós ficarmos parecidos com Jesus, jovem, com o JC, com aquele que nos ama, é conhecê-lo a cada dia, buscá-lo. É engraçado que nós comemos todo dia, tomamos café, almoçamos, jantamos,
né? Primeira coisa que às vezes acordamos, olhamos lá a rede social, mas e o alimento de conhecer Jesus? Como eu posso conhecer Jesus? Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo todos os dias. Você já notou que quanto mais você estuda algo, quanto mais você olha algo, mais você quer aquilo? Quanto mais você olha aquele brigadeiro bonitão, né? Cheio de bolinhas em volta, mais você deseja ele. E por que não olhar para o autor e consumador da tua fé, da nossa fé, e desejá-lo? Conhecer a palavra é conhecer Cristo. João capítulo 1, verso 1 diz o quê? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem é a palavra? Cristo. De Gênesis a Apocalipse, Cristo está nos chamando a voltar para Ele todos os dias e conhecê-lo a cada dia. Jovens, vocês vão se casar. Quem vai se casar? Levanta a mão. Olha, tem bastante jovens. Tem uns que fez assim, ó. Deus vai separar uma Rebeca para você, varão. Deus vai separar um homem de Deus para você, varoa. Jovem. Mas você precisa, em primeiro lugar, ser noivo ou noiva daquele que te criou, daquele que te ama e te conhece por dentro e por fora, aquele que sonda os teus pensamentos. Ainda a palavra não chegou na tua boca, mas ele já conhece todos os teus caminhos. O Salmo 139 diz assim, que eu ainda era uma substância informe no ventre da mãe, e tu já me conhecias como um todo. E depois ele faz uma espécie de oração de arrependimento: vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-me pelo caminho eterno. Conhecer a Jesus é conhecer a palavra. Essa palavra, continua sendo mais doce que o mel. No Salmo 119 diz, no Salmo 119, 103 diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Pensa num doce aí, vai jovem, vocês gostam de doce, eu também gosto. Vou pensando num quindim, lá em Curitiba tem quindim. O que é aqui doce? Tapioca com leite condensado? Pensa num doce aí. Pensa num doce. Jesus é mais doce que isso. Ele é saboroso à nossa alma. Jeremias 15:16 diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. Achado Jesus, eu logo os comi, e tuas palavras para mim foram gozo e alegria ao meu coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quando nós saciamos a nossa fome em Cristo Jesus, nós nos tornamos parecidos com Ele. As pessoas começam a olhar para nós e dizer assim: lá vai um cristão, lá vai um crente, lá vai um amigo do JC, lá vai aquele que não faz nada errado, que é um santão. Glória a Deus por isso, diga glória a Deus. Mas porque eu estou comendo a palavra. Ó esse barulhinho aqui, ó. É uma delícia. Esse barulho da Bíblia é uma delícia. Quando você tem a Bíblia no smartphone também, cada vez que se completa lá uma leitura da Bíblia, ele faz clim. Glória a Deus. O salmista no Salmo 119, jovem, falou assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Qual é o escudo da fé do cristão? A palavra. Se eu quero evitar o pecado, eu tenho que estar cheio da palavra.
Guardar a palavra para nos manter puros. No Salmo 119, 9 diz assim: como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando a palavra. Se nós queremos ficar puros, como Cristo deseja, nós temos que estar na palavra, em Cristo, que é a palavra. Como José fez no Egito. José, em Gênesis 39, 9b, disse assim: pecaria eu contra Deus? José foi vendido pelos irmãos, jogado num poço. Ele tinha todos os motivos do mundo para entrar em depressão, esses nomes aí que o cristão passa longe, síndrome do pânico. Ele tinha todos os motivos, porque ele foi humilhado, ele foi vendido, ele foi maltratado, e ele caiu na casa de Potifar. E tudo o que ele fazia prosperava, porque Deus era com José. Mas a esposa daquele líder se apresentou para José e queria ter relações com José. E sabe o que José fala? Ele fala isso aqui, ó, ele fala para isso, para ela, para aquela mulher: pecaria eu contra Deus? A sua preocupação não era muitas vezes desagradar o seu senhor que estava lá também, mas em número 1 era desagradar o seu Criador, aquele que sustentava ele, que sustentou ele lá naquele poço que foi jogado e humilhado pelos irmãos. Ele tinha a palavra que foi ministrada por Jacó e por sua mãe. Aqueles pais fizeram um bom trabalho, contaram os grandes feitos que o Senhor já tinha feito para José. E José conheceu Deus através desse contar da palavra que veio dos seus pais. Quantos Josés nós temos aqui? Levanta a mão. Que negam o pecado, porque a palavra está no seu coração, amém? Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Depois que José falou assim: olha, pecaria eu contra Deus, o que ele fez? Ele, como é que fala aqui? Zarpou, vazou, saiu de fininha, ele fugiu da aparência do mal. Jovem, é tempo de fugir da aparência do mal. Se isso aqui te faz pecar, dá um tempo, desliga, sai fora daquele grupo. Se aquilo está te tentando, te magoando, te fazendo cair em lugares que você sabe que não vai ser legal, dá um tempo, desliga. Em Mateus 4, 3 a 11, Jesus, quando foi tentado, ele tomou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como diz em Efésios 6,17, a palavra é uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ao mesmo tempo, ela é um escudo, mas também ela é uma espada que ataca. Jesus, nós temos que aprender a ser semelhante a Ele. Depois que ele saiu do Rio Jordão, que João Batista tinha batizado o próprio Cristo, e ali teve a manifestação das 3 pessoas juntas, da divindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A única passagem da Bíblia que está ali as 3 pessoas de um Deus amoroso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele sai das águas, ele vai para o deserto, e ali ele vai para as tentações. O próprio Cristo, apesar de ser 100% Deus e 100% homem, ele foi tentado, para nos deixar exemplo. E o inimigo se apresenta a Jesus, depois de 40 noites e 40 dias, passando fome e sede, e diz assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe o que Jesus faz, amado?
ele fala a palavra para Satanás. Ele cita Deuteronômio 8:3, diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber, na humanidade de Cristo, ele negou os manjares que Satanás quis trazer para ele. Então o diabo o levantou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará, e ao teu respeito te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeceis em alguma pedra. Então respondeu Jesus a Satanás: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus cita a palavra que ele mesmo escreveu, lá em Deuteronômio 6,16. E aí pela terceira vez, Satanás ainda insiste, diz assim: levou ainda o diabo a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Cristo, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aleluia! Deuteronômio 6,13 ele citou. Jovem, como nós poderemos resistir ao diabo? Decorando a palavra, tendo nos nossos lábios. Não temos medo se daqui a pouco vir um decreto que não podemos mais ler a Bíblia, porque ela vai estar aqui na nossa mente, amém? Não pode ser a palavra, não pode ser um livro que está lá aberto no Salmo 91 e as folhas estão amarelas. A palavra de Deus tem que ser toda ela amarela, de tanto você abrir, ler, rabiscar. Não tem problema você escrever. Isso aqui não, isso é papel, isso aqui não é Deus. Deus é o que está fazendo dentro de você. É a palavra que está dentro de você, que está transformando você num jovem de Deus, uma preciosidade de Deus. Jesus nos deixou esse exemplo. É tempo de combater as más influências, jovens. Negar os youtubers. Não consigo nem falar isso. Youtubers que são do mal, que trazem palavras que confundem a nossa mente. Sai fora. Se está escrito, desescreve. Estou inscrito num canal lá, desescreve, desinstala, sei lá, mas sai. Séries que estão sendo colocadas nessas plataformas, que estão contaminando a nossa mente, com relativismo, pluralismo, secularismo, mentiras, sofismas. Sai. Mas sai com alegria, dizendo: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Jogos. O que tem nos afligido, jovem? Jovens que hoje começam a jogar 7 horas da noite e terminam 7 horas da manhã, a noite toda jogando, jogos que entram na nossa vida, assim, aqueles jogos terríveis, que ensinam a matar, que ensinam a trapacear, que ensinam coisas erradas. Sai disso, você não precisa disso. As armas da tua milícia são poderosas em Deus, não são carnais. É tempo de combater as más influências. 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações, companhias, corrompem os bons costumes. É um alerta. Más companhias que desonram os seus pais e querem nos influenciar. Quem quer viver bastante tempo aqui na terra? Eternamente, com Jesus. Quem quer viver em paz? Pode ser que você viva 80 anos, 90, mas tem gente que vive tudo isso, mas não está em paz.
É importante a gente viver nesse mundo terreno para a glória de Deus, mas viver em paz. Tem um segredo aqui, jovem. Efésios 6, 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para que te vá bem. Sabe, jovem, eu já fui jovem. Eu já discordei com os meus pais também em alguns assuntos. E depois lá na frente, quando eu já era adulto, eu vi o quão errado eu estava. Os nossos pais, eles já viveram o que nós vivemos. E nós temos que observar os seus conselhos. E nós devemos honrá-los, obedecê-los. E isso é bênção. Mesmo que naquele momento seja difícil. Mas dobra o teu joelho e converse com aquele pai, que é o paizão lá de cima, e ele vai falar para você. Peça uma bênção para os pais, filhos. Jovem, vai lá pedir a benção para o pai. Deus, eu peço a sua bênção. Às vezes isso não é um costume na sua casa, mas pode começar por você. Quando você estiver pedindo a bênção do teu pai, da tua mãe, você está dizendo assim: eu amo vocês, papai. Eu preciso que vocês me ajudem a entender esse Jesus, a entender a Bíblia, a entender os caminhos que Deus tem para mim, as pessoas que Deus vai me apresentar, se é de Deus, se não é, como é que é. Vocês precisam me ajudar na minha formação do meu caráter, de um bom cidadão aqui de Maceió e do céu. Jovens, é tempo de desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. 1 Pedro 2,2. A palavra que nós estudamos, lemos e decoramos, ela vai se transformando em bênção, mudança de caráter e salvação. É tempo de lembrar do seu Criador, jovem, no tempo da sua mocidade, antes que venham dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles contentamento. Eclesiastes 12. É tempo de lembrar do Senhor. Mas para mim lembrar do Senhor, eu preciso ler essa palavra, colocar essa palavra no meu coração. Para ter contentamento, devemos comer o maná. O maná, que é a palavra de Deus. Eu sou reconhecido como um cristão? Faça essa pergunta para você. Eu sou reconhecido como aquele que é parecido com Jesus? Aquele que é o bom perfume? Aquele que é a carta viva? Aquele que é um embaixador de Cristo aqui na terra? A palavra é um fogo. Jeremias 23, 29. Jeremias 23, 29. Ao mesmo tempo que o Salmo 119, 103 diz que ela é um mel ao meu paladar, ao mesmo tempo que Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ao mesmo tempo, pode me dar aqui. Ao mesmo tempo, a palavra é um martelo que esmiuça a penha. É a palavra. Sabe o que é a penha? Pode deixar aqui. Sabe o que é a penha? É o nosso coração de pedra. É a única forma de nós recebermos um coração de carne, é deixar a palavra esmiuçar esse coração de pedra. E aí ele vai aparecendo um coração de carne. E vai aparecendo. Jeremias 23, 29 diz: a palavra é um fogo, é um martelo que esmiuça a penha, que é o pecado.
Há muitos anos atrás, lá no tempo de Jesus, o imperador romano chamado César, eu trouxe aqui uma moeda, não é de César, mas eu trouxe aqui uma moeda lá da Inglaterra, quando nós fomos para lá, há 3 anos atrás. E nessa moeda, ela está bem gasta, é uma moeda antiga, e ela tem aqui o retrato da rainha. Naquela época de Jesus, as moedas tinham o retrato, a imagem e os escritos de César. E todo mundo que pegava aquelas moedas, olhavam, e até aquelas moedas César queria que eles adorassem a César. Ele queria deixar uma marca naquela moeda, e ele colocou a sua esfinge naquelas moedas. Só que o que acontecia naquela época? As moedas, elas se desgastavam, e volta e meia o governo recolhia aquelas moedas para cunhar novamente. Então essas moedas eram colocadas numa bigorna, e o camarada vinha com o martelo e pó. Sabe por quê? Porque tinha que ficar a imagem do César ali naquela moeda. Sabe o que acontece comigo e com você? Quando nós lemos a palavra, ela começa a fixar a imagem de Jesus em nós. A palavra é um martelo que vai fixando e vai formando em nós a imagem, semelhança de Cristo. Então, quanto mais você lê a palavra, mais você tem sede da palavra, mais você decora a palavra, mais parecido com Jesus você vai ficando. E aí as pessoas começam a perguntar para você: o que você tem de diferente, que está pegando fogo aqui, você está tranquilo? Aí você vai dizer assim: eu tenho Jesus. Aí você faz que nem aquele menininho que estava no avião, menininho sentado na primeira cadeira lá no avião, na poltrona, tranquilo, escutando um louvor e tal. Daqui a pouco o avião começou a chacoalhar, e e caiu as máscaras, e ele tranquilo. E o povo chegou ali, a pessoa que estava do lado: ei, você não está preocupado? O avião vai cair. E ele: não, está tudo certo, meu pai é o piloto. Esse é o sentimento do cristão. Ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Talvez eu tenha dificuldade em alguma matéria, matemática, português. Eu tenho dificuldade em algumas coisas, de lembrar o que meu pai e minha mãe me ensinaram, ou me exigiram, ou pediram para mim fazer. E aí eu passo eu fico ruim. É tempo de você pedir ajuda ao teu Criador, ao Pai que está dirigindo a tua vida. E você descansa nele, espera nele. A palavra tem que cunhar a imagem de Cristo em nós. Nós devemos ser saturados por essa palavra. Sabe o que é saturar? É encher. Você já falou assim: estou saturado daquele irmão. Olha, a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros, amém? Amai-vos uns aos outros, amém? Mas você tem que estar saturado da palavra, mas não ao ponto de rejeitar, mas a um ponto de transbordar. Olha, jovem, você é um vaso. Olha para a pessoa que está ao outro lado: você é um vaso. Agora olha de novo e diz assim: sem tampa. Você sabe por que o vaso, o cristão, ele fala que é um vaso? Porque o vaso não tem tampa. Uma tapuer, né, essas caixinhas, esses potinhos tem tampa. O vaso cristão é sem tampa. Você sabe por quê? Porque Jesus derrama o seu vinho novo, essa água cristalina, e quer que derrame, transborde. Papai e mamãe, você transbordar da palavra para os seus filhos.
Aquilo que é bom para mim tem que ser bom para os meus filhos. Eu tenho que transbordar a palavra. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jovem, essa palavra aqui, a gente já viu que ela é um mel, que ela é lâmpada, que ela é um martelo que esmiuça a penha, que ela é o fogo, mas ela também é uma forma. Essa palavra diz: não vos conformeis, não entre na forma deste mundo. Se o amiguinho está fazendo aquilo, você não precisa fazer, aquilo é errado. Às vezes nós queremos entrar naquele grupo, e aí aceitamos as atitudes daquele grupo só para ser aceito. Você já foi aceito no reino do amor de Cristo Jesus. Você não precisa disso. Aquele que te ama, Ele te dá respiração até quando você dorme. Jovens que se tornam homens e mulheres semelhantes a Cristo, esse deve ser o único anseio, encontrá-lo como noivo. Jovens querem ser revolucionários? Quem quer ser revolucionários? Eu quero mostrar as minhas verdades. Pois então sejam cristãos. Existiu dois amigos, dois jovens, um chamava-se Guido de Brès e outro Peregrin de Lagrange. Eram dois amigos de Jesus. Depois vocês missionários aí, pesquisem sobre esses dois missionários, Guido de Brès e Peregrin de Lagrange. Eles viveram lá no século XVI. Eles eram amigos de Jesus, pregavam nas ruas, nas casas, eles pregavam em tudo que é lugar, falavam do amor de Jesus, falavam que Jesus era suficiente, eles traziam a mensagem das solas escrituras, de sola fide, de sola gratia, mas eles foram perseguidos, eles foram humilhados, foram presos, mas eles tinham a palavra no coração deles que não fazia eles desanimar nunca. E eu queria deixar essa história para você, jovem, porque eu estou vendo aqui muitos missionários aqui, ó. Eu sei que tem sertões aqui, a 250 quilômetros daqui, né, pastor? Que precisam de missionários lá, que amem aquela obra que está lá para ser feita. Não é fácil, mas Deus sustenta. Peregrin de Lagrange e Guido de Brès caíram num calabouço, presos por pregar o Evangelho. Ficaram ali sem comer, jogado às traças, e eles iam ser mortos, provavelmente enforcados, que naquela época era uma prática. E lá pela madrugada, 3 horas da manhã, diz a história, o carrasco, o algoz, chegou e bateu na prisão deles, disse assim: se preparem, às 6 horas da manhã, vocês vão ser enforcados, com aquele ar de... Então Guido de Brès, Peregrin de Lagrange se levantam e diz assim: muito obrigado pela notícia, que felicidade. Eu acho que eles falaram: Jesus te ama. Aí é meu que estou falando. Eles agradeceram pelas boas notícias que estavam chegando a eles. Sabe por quê? Porque eles iam se encontrar com o seu Criador. Sabe onde estava o pensamento deles? Colossenses 3 diz assim: pensai e buscai nas coisas do alto. O mesmo sentimento que teve Estevão, quando estava sendo apedrejado, as pedras caíram na cabeça dele, ele dizia: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. E aí ele viu os céus abertos e Jesus Cristo com os seus anjos. Sabe qual o sentimento, jovem, nós temos que ter? É o sentimento da eternidade. E a história segue do Guido de Brès. Os amigos deles ali da cadeia, daquele calabouço,
começaram a observar ele, eles começaram a cantar hinos, e eles ficaram felizes, ao ponto, porque naquela época eles davam roupas novas e sapatos, para aqueles que iam ser enforcados, e Pelegrin de Lagrange começou a lustrar o sapato que ele recebeu, começou a lustrar o sapato, olha só, e aí alguém perguntou, escuta, mas você vai morrer e está lustrando o sapato? Aí ele fala assim, claro, eu estou indo para um casamento, eu vou me encontrar com o noivo. Irmãos, nós temos esse sentimento, jovem. Sabe quando nós temos esse sentimento? Quando nós comemos a palavra de Deus. E aí o nosso mundo não é aqui, porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor, Cristo Jesus. Queremos ser revolucionários? Posso citar mais um exemplo aqui? Mesaque, Sadraque e Abidnego. Daniel capítulo 3 diz essa história, talvez vocês já ouviram, na escola dominical, na escolinha, às vezes o papai já contou, mas vocês já tiveram a ideia da profundidade do amor que eles tinham por Deus? Ao ponto de negar, o rei disse, olha, vocês têm que adorar uma estátua de 60 côvados, cada côvado significa 45 centímetros, que é a medida do antebraço. Isso dava mais ou menos uns 30 metros, tinha aquela imagem que Nabucodonosor tinha criado. E ele falou assim, desde um decreto, que todo mundo tinha que adorar aquela imagem. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles 3 jovens amigos de Deus, falaram, não, nós nos prostramos só ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então aquele rei mandou acender 7 vezes mais forte aquela fornalha, e eles foram jogados na fornalha. Sabe o que aconteceu? Existia uma 4ª pessoa lá dançando com eles. E o Nabucodonosor olhou lá, e o que está acontecendo? Tem 4 pessoas, não era 3? E aquele rei foi tocado pelo poder de Deus, porque aqueles 3 jovens não tinham medo de nada, eles eram revolucionários. Apóstolo Paulo falou assim, jovem, e eu espero que eu e você consigamos falar isso na profundidade. Meu viver é Cristo, o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Gálatas 2:19, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A palavra nos faz conhecer a nota verdadeira, para que não coloquemos no nosso bolso a nota falsa. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece a nota verdadeira. E quando chega uma nota falsa, você reconhece na hora. Sabe por quê? Porque você sabe quem é a verdade. A palavra de Deus diz em Apocalipse 2:17, ao vencedor, diga, eu sou o vencedor. Ao vencedor dar-lhe-ei de comer do maná escondido. Nós começamos a palavra falando de pão, de maná. E Jesus separou um maná especial, está lá com Ele na eternidade. E quando nós passarmos os portais da cidade celestial, como passou o peregrino naquela linda história. Quem já leu o livro O Peregrino? Jovem, anote aí no seu smartphone, ler o livro O Peregrino, de John Bunyan, um livro que já tem muitos séculos, um livro bem antigo, mas que fala a história do cristão, e o final dessa história é que ele passa os portões celestiais, e se encontra com o seu Salvador, amém?